Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor presente, pastor Sóstenes Silva, e vamos tocar bastante musiquinha, porque eu estou feliz. Pois é, a última lição, a lição 3, foi extremamente visualizada. Eu quero agradecer as milhares de pessoas que viram. Meu coração está muito alegre e regozijante na presença de Deus pelo carinho que vocês têm atribuído ao canal Boa Semente, à minha pessoa e a todos que trabalham para que esse canal possa estar à frente. Fico muito feliz. Hoje nós temos uma lição sensacional, o amor de Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção como todas as outras têm sido. Então, já sabe, pega a sua revista da EBD, pega o seu caneta, lápis, material de anotação, café, chá, enfim, uma aguinha, porque a gente tem muita coisa para a gente tratar hoje, tem muita coisa boa que eu quero compartilhar contigo. Afinal de contas, falar sobre o amor de Deus é algo fundamental para todos nós que amamos ao Senhor, que adoramos, que cultuamos na sua presença. O amor de Deus é a sua essência, e esse é o nosso tema. Eu espero você logo depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, e se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal. Considere a oportunidade de você ser também um apoiador do canal e aí ajudar a gente financeiramente, ou também um membro do canal Boa Semente. Todos dois, está lá o nome no final desse vídeo, como forma de meu grande agradecimento a Deus pela sua vida. Também nós somos coportores da Amazon e as pessoas têm comprado os livros aqui no nosso site ou indicados aqui no link aqui no YouTube. Então, na descrição desse vídeo nós temos alguns materiais que são vendidos nossos e também de outros autores que são vendidos pela Amazon. Você entra lá, compra e vai receber aí na sua casa, vai tratar direto com eles lá, mas vai estar ajudando o canal. Ou você pode comprar na nossa página www.juliocesarmedeiros.org. De qualquer forma, eu quero que você ore por mim para que a gente possa cada vez mais ser mais cheio da graça e do conhecimento. Estou muito feliz de poder estar contribuindo com o crescimento do reino de Deus. Vamos à lição de hoje? Muito bem. Na primeira lição, nós falamos sobre a revelação de Deus. Nós estamos estudando, os atributos de Deus, conhecendo a natureza, caráter e supremacia de Deus nas Escrituras, que foi escrito pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, que apresentamos lá no começo das lições. Tem um vídeo só de apresentação das EBD, se você não viu, é bom você dar uma olhadinha. E lembrando também que a gente tem um plano de aula que você acessa aqui também pelo Zap, tem um númerozinho aqui embaixo. Nesse número você entra em contato com a gente e recebe ali o plano de aula. Esse grupo é só para a EBD, só esse assunto. Eu tenho certeza que você vai receber ali o plano de aula, os slides, o questionário, tudo que a gente produz, a gente disponibiliza ali gratuitamente. Tá bom? Então a gente está estudando os atributos de Deus. Na lição número 1, ele tratou sobre a revelação de Deus, o Deus que se revelou ao homem, através da sua palavra, através da natureza e através do seu Filho. Na lição de número 2, nós vimos os atributos de Deus. A gente viu os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Aí na lição número 3, semana passada, que bateu aí o recorde, nós estudamos sobre o Deus Criador. E aí vimos como é que a importância da criação, como Deus criou o homem, foi sensacional. E hoje nós vamos trabalhar a lição de número 4, o amor de Deus. Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse aqui é o versículo-chave da Bíblia. É o texto áureo da Bíblia Sagrada. A gente costuma dizer que esse é o texto que é o texto central. João 3,16, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que central? Porque toda a Bíblia se baseia nesse versículo.
todos os textos sagrados, toda a palavra de Deus, tudo que Deus fez, que agiu, como ele agiu, está baseado nessa ideia principal da ação desse amor de Deus, que deu o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Verdade aplicada. Porque Deus é amor, somente é possível amar, como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Por quê? Porque o amor que nós falamos aqui é um amor que o homem é incapaz de produzir, é incapaz de compreender e é incapaz de ter. Ele é recebido de Deus. Por isso, lá no meio da lição, ele vai dizer que esse amor jorra de Deus. Então, nós recebemos esse amor de Deus. Você não pode amar como Deus ama, você não pode amar se Deus não te der esse amor para você amar, porque esse amor não é humano. Olha como é que essa lição hoje está sensacional. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos então capazes de dar esse amor que recebemos de Deus. Pessoas que amam são pessoas que receberam de Deus o seu amor, e é por isso que elas têm a capacidade de amar. Os objetivos da lição são 3. Mostrar a essência do amor de Deus. 2. Falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus. E 3. Ressaltar que o amor de Deus é único. Deus e Deus nele. A palavra caridade aqui foi traduzida, a palavra amor, na verdade, ela foi traduzida por caridade no português, que é uma palavra que não expressa necessariamente o que o texto está querendo dizer. A palavra correta para esse texto é amor e não caridade, porque a caridade hoje ela tem um outro sentido. Caridade hoje tem o sentido de você dar suas coisas, de você dar esmolas, de você fazer o bem a alguém. O amor de Deus é muito mais do que isso. Então a tradução correta ela é dita assim: amor e não caridade. Vamos ler agora falando amor no lugar de caridade e você vai entender. Amados, amemo-nos uns outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Esse texto foi escrito pelo apóstolo João, a tradição acredita, a tradição são os estudiosos, os primeiros estudiosos, os pais da igreja, Eusébio, e outros, que foram os primeiros pais da igreja, são os primeiros teólogos. E esses teólogos eles apontam ali que teria sido João o Evangelista. Esse João Evangelista também é conhecido como o amado, porque ele estava sempre reencostado sobre a cabeça do mestre. Então, segundo a tradição, ele teria escrito essa carta de João. E a carta de João ela tem uma tônica muito importante, porque ela fala sobre o amor. A ideia de João aqui é apresentar o amor de Deus, por isso ele fala amor mais de 10 vezes, é citado nessa carta. E é por isso que o autor deve ter escolhido essa carta de João, para ele poder falar sobre o amor. Esse texto fala que Deus é amor. E aí ele começa para a gente definindo essa essência de Deus. Vamos então ao nosso texto, não esquecendo aí que você deve ler cada um desses versículos ao longo da semana, uma vez que o nosso vídeo é postado na segunda, então você tem tempo de você receber esse toque, essa dica minha e começar a ler esses versículos, porque eles vão fechar o conceito sobre amor que é fundamental para você entender. Bom, vamos à nossa revista. Introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o amor no qual não é possível chegar ao pleno entendimento, ou seja, nós não conseguimos entender. Ele é muito mais do que nós podemos imaginar. Por isso, lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra tal maneira não tem tradução para o português. Não tendo tradução, esses pais da igreja, esses primeiros eruditos, eles acharam, olha, não tem como a gente definir, então a gente chama de tal maneira, ou seja, algo que a gente não consegue definir, a gente só consegue sentir, mas não consegue descrever. Assim o amor de Deus. Você pode sentir,
você pode transmitir, mas você não consegue entender e não consegue descrever, porque ele é muito mais além do nosso entendimento. E aí ele traz, né, o hino 396, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. E aí, quando ele está trazendo esse hino 396, está falando desse grande amor, sublime amor, amor de Deus, que enche a terra e que enche os céus, mostrando a amplitude do amor de Deus. E por que nós não conseguimos, né, entender esse amor? Porque a nossa mente, eu já falei isso lá na lição número 1, você que está aluno aqui da EBD, ebd.com, você sabe que lá no começo eu já falei que a nossa mente foi limitada por causa do pecado. Nós somos humanos, nós somos falíveis e nós somos também pessoas mortais. A nosso corpo, a nossa mente, ela é limitada, não consegue perceber esse amor. Amém? Por quê? Porque ela está bloqueada pelo pecado. Então nós não conseguimos entender, mas nós podemos receber esse amor. E ao receber esse amor, nós amamos a Deus. Bom, e aí vamos lá para o tópico 1. O amor é a essência da natureza de Deus. Agora, antes da gente começar, eu quero que você pense numa coisa. Sabia que a Bíblia é uma grande história de amor? A Bíblia é uma grande história de amor. É uma história de amor que conta o amor do Deus Criador pela sua criatura. Somente a Bíblia traz essa narrativa de um Deus que ama, não dizer se apaixona, ele ama a sua criatura de uma maneira tão tremenda a ponto de dar a sua própria vida pela sua criatura. E olha, se o Criador criou, ele é maior do que a criatura. Aquele que cria é maior daquilo que é feito, do que aquele que é feito. Então Deus nos criou, então ele é maior do que nós, mas ele se apaixonou, ele amou esse homem, e ele a ponto de dar a sua própria vida no lugar desse homem. Você já reparou também duas questões interessantes que eu quero introduzir esse assunto aqui para você entender a dimensão dessa narrativa bíblica e a profundidade desse amor? O livro de Gênesis começa no jardim. A história do homem começa no jardim. E não foi à toa que Deus colocou o homem no jardim. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e colocou o homem no jardim. O jardim simboliza para essas pessoas do mundo antigo algo muito mais do que um local onde se coloca flores. Algo muito mais do que um horto. Um jardim significa romance. Um jardim significa relacionamento. Um jardim verdejante, com flores, com pássaros, né? com animais, no caso lá era um paraíso. O jardim simboliza esse amor, o encontro entre duas pessoas que se amam. Não é à toa que os grandes romances eles falam sempre de jardins. Você vê o romance de Romeu e Julieta, Shakespeare se inspira na ideia dos jardins. O encontro do amado e da amada se dá nos jardins. Eclesiastes também fala muito sobre o encontro do amado e da amada, né, da sulamita e do noivo, se dá também no jardim, com cheiro de perfume, de aloés, de flores aromáticas, porque o jardim simboliza relacionamento. Quando Deus cria um homem e coloca o homem no jardim, está querendo dizer, eu quero me relacionar com o homem, eu quero ter intimidade com o homem, eu quero amar o homem e quero ser amado também pelo homem. Não porque Deus tivesse necessidade de ser amado por alguém, mas é que o amor dele é tão grande que nos constrange a ponto de que uma vez que nós recebemos esse amor, nós começamos a amá-lo também. Porque essa é a lógica do amor. Muitas pessoas reclamam, fazendo parênteses aqui, muitas pessoas reclamam que fulano não me ama, eu não recebo amor. Mas a lógica do amor é que você primeiro dá para depois receber. Quantas pessoas reclamam, você conhece pessoas que reclamam, essa igreja não me ama, essas pessoas não me amam, essas pessoas não cuidam de mim, mas pergunta se elas amam, pergunta se elas dão para depois receber. O problema é que muitas das vezes nós queremos receber primeiro para depois amar. Mas aqui em João diz que ele nos amou primeiro.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá gostoso? Deixa o like e dá o glória. Quando a gente recebe esse amor, nós transbordamos esse amor e nós devolvemos esse amor para quem nos deu amor. Portanto, se você quiser amor, faça como Deus, dê amor primeiro. Então, esse relacionamento se deu no jardim, essa história de amor entre Deus e o homem. Não é à toa que é lá no jardim, quando o homem peca e Deus chama Adão a uma responsabilidade, Deus, antes de expulsá-los do jardim, Deus mata um cordeiro. Aquele cordeiro que é morto, ele é o símbolo desse amor. O cordeiro já estava lá no jardim. Deus providenciou o escape, Deus providenciou a vestimenta para o homem que estava nu, desprotegido por causa do pecado. E guarda bem, o jardim estava no livro de Gênesis, mas também reaparece lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse você tem novamente a árvore da vida que estava guardada. Na meio da praça, agora ela aparece. O jardim agora está novamente, o paraíso novamente agora está entre os homens. Só que esse paraíso agora é um paraíso celestial. A ordem humana, a ordem da narrativa humana foi recomposta no Apocalipse. Em Gênesis, nossa história da humanidade começa no jardim. Um homem peca e é separado de Deus. Mas em Apocalipse, depois de tudo consumado, nós nos reencontramos com o amado, né, no jardim de Deus, que agora é o paraíso eterno, quando estaremos com ele. Grave bem isso. Essa linda história de amor só poderia ter sido produzida por um Deus que ama, através do Espírito Santo, que também é um espírito de amor. E aí, depois que eu faço essa introdução e você começa a entender, nós vamos ver por que então que esse Deus ama. Ele não só ama, ele é o próprio amor. Tópico número 1. Amor é a essência da natureza de Deus. O amor de Deus, fazendo parte da sua essência, não está acima dos outros atributos, ou seja, todos aqueles atributos que a gente viu, o amor é um deles. O Senhor não é mais amoroso, bondoso do que justo. O amor de Deus não tem forma, não se mede, não se pesa, não se quantifica. Ele é eterno como Deus. E o que ele diz que é da mesma essência? Quer dizer que Deus é amor. Essa é a maior mensagem que nós podemos trazer, que você pode pregar, o que você deve se alegrar. Essa é a mensagem antiga. Eu tenho vários anos de igreja, eu tenho desde os anos 80, quase que nascido e criado, vim muito cedo para a igreja. Essa é a tônica dos pais, daquelas pessoas que pregavam nos anos 80, nos anos 70, nos anos... Deus é amor. Em algum momento nós perdemos esse foco, mas a gente vai trabalhar com isso. Então, a essência, isso não é uma característica. As características, elas mudam, mas a essência permanece. A essência é o que eu sou. Não é o meu cavanhaque, não é a cor do meu cabelo, não é a minha careca, não. A essência é o meu caráter. É aquilo que forma quem eu sou. Quem eu realmente sou é aquilo que é a minha essência. E ela não muda. Ela será sempre isso. Eu serei sempre essa mesma pessoa. Deus, o amor não é a característica de Deus, mas é a sua essência, é quem Ele é constitutivo dele. Então, por isso que ele diz, né, que esse amor não tem forma, porque como Deus não tem forma, o amor também não tem forma. Não tem como você medir, porque você não pode medir a Deus. Não tem como você pesar, porque você não pode pesar a Deus. Não tem como você dimensionar, porque você não pode dimensionar a Deus. Lembra da primeira aula que eu falei? Que nós vivemos nele, com Romanos, o apóstolo Paulo diz, nós vivemos nele, nós nos movemos nele, nós estamos nele, nós existimos nele. Então esse amor é tão grande que nós não conseguimos dimensioná-lo. Por isso o salmista diz que se ele subir aos céus, tu estás lá. Se eu subo aos céus, ali tu estás. E se eu descer ao Seol, ao Hades, dali tu me contemplas. Ou seja, não há lugar no universo que Deus não esteja. Então, se Deus está em todo lugar, o seu amor também está em todo lugar, porque Ele é o próprio amor. E se eu não consigo dimensionar o universo, também não posso dimensionar o amor de Deus. Amém. Do 1.1, tá gostando aí? Deixa o like. Dá glória. Olha só, Deus é o próprio amor. Comenta aí. Vocês comentaram um pouco, teve bastante visualização, mas eu quero que você comente e me ajude a fazer essa aula. Deus é o próprio amor.
Ele é a própria substância, é a plenitude e totalidade do amor. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, vamos seguir, que a gente vai falar muito sobre isso. Deus, sim, que Deus é amor. Aqui não fala que o amor está em Deus. Ou seja, o amor de Deus, o amor está em Deus. Não, Deus é o amor. Não é possível estabelecer uma separação entre Deus e o amor, porque ele é a própria essência. Quando o amor está numa pessoa, ela poderá perdê-lo, mas quem é o próprio amor jamais perde. Por quê? Porque não é a minha característica, é a minha essência. Aí ele diz um texto que eu tenho que ler, porque é fantástico o que ele fala, diz assim: o amor de Deus é o bálsamo que alivia qualquer sofrimento. Olha, esse amor, ele é tremendo para a nossa vida. É o amor que gera e que mantém a vida sobre a face da terra. O amor. O problema é que nós, muitas das vezes, esquecemos que Deus é amor. Infelizmente, nós nos esquecemos do amor de Deus. Porque tem até o texto que a gente fala sobre Deus é amor, mas também fogo consumidor. Mas será que a gente não está falando mais no fogo consumidor do que no amor? Será que nós não... Quando eu vejo pessoas falando, olha, essa pandemia foi porque fulano falou de Deus. Olha, fulano está doente porque brincou com Deus. Com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém... Será? Será que esse é o Deus que nós servimos? É o Deus do amor? Será que esse é o Deus que morreu na cruz? Porque preste atenção, Jesus morreu na cruz, o próprio Deus encarnado, Deus. E não foi o homem que matou a Jesus, foi ele que entregou sua vida. Será? Esse é o Deus? Esse não é o Deus que eu creio, que sirvo. Esse não é o Deus de amor que vai matar milhares de pessoas porque alguém em um lugar no planeta Terra fez o mal. Um lugar no Brasil ou na China, seja onde foi, transgrediu e Deus matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Esse é o Deus? Esse é o Deus que nós servimos? Isso é amor? Não. É que muitas das vezes nós estamos apegados a só a ideia da punição, sem entender o que significa o verdadeiro amor. Não que a correção faça parte do amor, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que antes do fogo, Deus é amor, é a sua essência. Ele ama. Ele amou os homens da cruz, ele amou os discípulos no caminho de Emaús, ele amou Maria Madalena, ele amou a Judas Iscariotes, ele escolheu Judas Iscariotes, deu a ele a oportunidade. Deus é amor. Então, por que Deus faz isso? Porque é a sua própria essência. E isso é inexplicável. Porque ele escolheu Judas Iscariotes? É inexplicável. Porque ele salva o ladrão da cruz? Inexplicável. Porque ele salva Paulo, um homem que era sanguinário, perseguidor da sua religião? Nós não sabemos por quê. Por que ele me escolheu? Por que ele te escolheu? Por que ele nos escolheu? Nós não podemos escolher, nem explicar, mas nós podemos apenas adorar a ele pelo amor que ele nos tem. Vamos seguir. 1.2. Deus é a fonte inesgotável desse amor. Nessa fonte só jorra amor ágape, que transcende, ou seja, transcender significa ultrapassar. O amor sem interesse, sem explicação. O amor ágape é um mistério de Deus que nunca conseguiu nem conseguirá explicar a fonte perene e inesgotável. Existem 3 tipos de palavras gregas para explicar o amor. A primeira é phileo. Phileo é uma palavra grega que é usada para explicar amor, filho, ou seja, amor entre família, amor entre do pai e o filho. Ele é filho, é amor entre amigos, né? É phileo. O segundo tipo de amor é o amor eros, é o amor erótico, é o amor sexual, é o amor entre um homem e a sua esposa e a mulher, ou entre um homem e uma mulher, enfim, é o amor eros. Mas existe um terceiro nível de amor, que é o amor ágape. Esse amor, ele não é como o filho, eu gosto do meu filho, eu gosto das minhas filhas gostam de mim, gostam dos meus amigos. Não é o amor eros, a atração sexual entre um homem e uma mulher, mas é o amor ágape, é o amor sublime, é o amor de Deus. É o amor que dá sem querer receber.
É o amor que perdoa antes mesmo que a pessoa peça perdão. É o amor que jorra, que transcende, que nos dá a vida. É o amor esse amor que não tem explicação, de tal maneira que ele nos amou a ponto de dar o seu próprio filho. É esse amor que nós estamos falando. É esse amor que Deus é. Ele não tem o ágape, ele é o próprio ágape. Ele é a expressão desse amor. Quem não ama, portanto, não conhece a Deus. Quem anda brigando, quem anda discutindo, quem anda blasfemando, quem anda não perdoando, não amando, não estando em comunhão com as pessoas, essa pessoa não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não acredita que as pessoas possam mudar de vida, quem não acredita que as pessoas tenham recuperação, não conhece o amor de Deus. 1.3. Modos de Deus demonstrar o seu amor. E aí ele vai dizendo que tem duas formas de Deus demonstrar esse amor. Ele pode demonstrar esse amor como amigo. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Certa vez Jesus, olhando para os seus discípulos, ele fala para eles sobre essa dificuldade, dizendo, olha, ninguém faz isso. Dar a vida pelos seus amigos. E nós também somos convidados a sermos amigos de Deus, sermos realmente amigos porque somos amados por Ele. O segundo exemplo de amor que ele traz aqui, modo de demonstrar esse amor, é como pai. Em 1 João 3,1, vede com grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ou seja, se o mundo não nos aceita, porque não aceita a Deus e não entende esse amor. Então, o amor, ele é demonstrado. Quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, ensina a orar, ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Essa frase, ela é uma frase muito forte, muito importante, porque demonstra um carinho de Jesus para com Deus que os judeus não estavam preparados. E é por isso que eles ignoram, eles ficam assustados. Como assim? Como você está se relacionando com Jeová, chamando ele de Pai Nosso? Como? Jeová é Jeová Elion, nós vimos isso lá. Né? Jeová Rafa, o Senhor que cura. Jeová Tzidkenu, nossa bandeira. Jeová Elohim, o Senhor Todo-Poderoso. Jeová Shaddai, desculpe, o Senhor Todo-Poderoso, Jeová Shaddai. Né? Elion, o Senhor das alturas. E Jeová, o Senhor dos exércitos, Jeová Shabaô. Como você chama ele de Pai? Mas Jesus estava ensinando a importância dessa intimidade para com Deus, para ter acesso a esse Deus, esse Pai amoroso, Pai nosso que estás nos céus. Depois, o apóstolo Paulo vai usar um termo muito interessante para se falar do seu relacionamento com Deus. E ele diz que nós clamamos, por conta desse Espírito, nós clamamos Abba, Pai. E a palavra Abba, Pai, significa pai, paizinho. Somente quem tem relacionamento com Deus pode sentir o seu amor, pode se relacionar com Ele em amor, pode estar no jardim da oração com Deus. Foi no jardim que Jesus orou ao Pai, quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O jardim, ele simboliza esse encontro. O jardim é como se fosse o que Jesus disse, quando orares, entra no secreto, no culto, porque quando orares, entrar no seu quarto, fechai a porta e orar em secreto, porque o vosso Pai que está em oculto, ele o ouvirá. Esse lugar secreto, esse lugar de encontro, esse lugar onde o amado se encontra com a sua amada, onde a igreja se encontra com Cristo, onde o homem se encontra com Deus, onde o Criador, aleluia, se encontra com a criatura. Esse jardim não é mais um jardim físico, não é mais um jardim do horto onde Jesus orou, não é ainda o jardim do Apocalipse, nem é um jardim de flores terreno, mas é o jardim da oração. É o local secreto onde eu e você podemos nos encontrar com esse amor. Pastor, onde fica esse lugar secreto? É o meu quarto? Não, é em todo lugar.
Porque ele chegou a mulher samaritana e ela estava com essa dúvida de saber aonde era o local, aonde ela se encontraria com Deus. Era no poço de Jacó que seus pais fizeram, ou era no templo de Jerusalém? Jesus disse, não é nenhum lugar nenhum outro, mas a hora é, e agora é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse lugar secreto é onde você está, é onde nós estamos, é onde você levantar as mãos e clamar e acreditar nesse amor. Deus é amor. Nossa sociedade, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de choro, de lamentações, é um momento que a gente tem que gritar bem alto, Deus é amor. Não aceite esse discurso de Deus que está matando. Deus não está matando, é o homem que está se matando por causa do pecado, mas Deus está sempre com as suas mãos abençoando. Quando você estiver enfermo, eu preguei isso na minha igreja, quando você estiver enfermo, mesmo que você venha adoecer, não blasfeme, não murmure, não reclame, creia que Deus é amor e Ele tem cuidado de você, embora você não entenda, não mereça, ou está passando por algo que você não compreenda. Mas entenda que o que acontece com você é o melhor que Deus preparou para a tua vida. Está entendendo? Deus está falando contigo. Você está percebendo como é que Deus está agindo através dessa lição? Como é que você é um canal também deste amor? Como é que você, na sua classe, professor, é um canal desse amor? Você, minha irmã, é um canal desse amor, se esforçando na sua aula, lutando contra essa Covid, usando a sua máscara, distanciamento, porque isso é a forma de manifestar o seu amor. Tudo isso que você está fazendo, Deus tem um propósito na tua vida. O amor de Deus está sendo manifestado através de você. Eu gravo essas aulas porque eu amo. Eu gravo essas aulas porque eu sinto que esse é o meu propósito, meu chamado, meu ministério para o ensino. Eu faço porque Ele me amou. Aleluia. E o que eu quero é compartilhar um pouco desse amor contigo. Eita, vamos seguir, senão a gente vai ficar longo. O amor de Deus se revelou no Filho. Então, como que Deus, né, se revelou esse amor? Através do Filho. Só aqui no rapidinho, modos de Deus demonstrar seu amor, lá no ponto 3, o amor tem que ser demonstrado, né? Se o amor que não é demonstrado, não vale de nada. Muitas das vezes nós amamos, mas não sabemos demonstrar o amor. Não vale de nada. Lá em Provérbios diz que o amor não declarado é como um remédio que você não toma. Então não adianta você só amar. Ah, fulano, você... Não. Você precisa manifestar esse amor. E a manifestação do amor é mais do que palavras. A manifestação é em gesto. Jesus manifestou o seu amor. Deus manifestou o seu amor. Só dizendo que ama um homem. Eu amo o homem, eu amo o homem. Não. Ele deu a sua vida pelo homem. O amor é manifesto por ações concretas. E vamos lá, vamos seguir. Vem comigo. 2. O amor de Deus se revelou ao homem. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus por nós é Jesus Cristo. Então, como é que nós sabemos que Deus nos ama? Porque Ele se revelou. Ele se revelou através de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, nesse momento, nós percebemos que sem medida o amor de Deus, que é incomparável, insubstituível e ilimitado, Ele dá a sua vida. Então, por isso eu digo que Deus é o Deus que, ao invés de matar, anote isso, Deus, ou comente isso, Deus, ao invés de matar, morreu. Isso é diferente de todas as religiões que você puder ter em mente. Todas as religiões, os deuses punem e matam. No Olimpo, o deus do Olimpo, né, sagrado, ele mata aqueles que são contrários à sua vontade. Né? Lá no Olimpo sagrado, o deus grego supremo, ele mata todos aqueles que não fazem a sua vontade. Entre os nórdicos, né, o deus Odin, que é o pai do Thor, ele também mata todos os seus adversários. Se você for para o Egito também antigo, você tem também o deus do mal, o deus Sete, que persegue Osíris, e o deus Sete também mata todos os seus adversários. Aliás, Osíris também entra em conflito com ele, e um tentando matar o outro, e também matam os homens também. Agora, no Deus de Israel, Deus verdadeiro, ele preferiu morrer do que matar o homem.
Pelo contrário, ele deu a sua própria vida, querido. Ele deu a sua própria vida, querida, para entregando no lugar do homem, porque Deus é amor. Por isso que quando a gente vê essas situações, a gente não pode crer que esse é o nosso Deus. Fulano está doente, tomara que morra porque falou de Deus. Não, Deus é amor. Ele não é aquele que atingiu, ele é aquele que foi atingido. Ele é o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. E vamos voltar à Bíblia, vamos voltar ao que a Escritura nos ensina, porque esse é o caminho que nós devemos andar. O que a Bíblia diz, não como o homem diz. O que o homem inventa, que o homem fala, que o homem prega, pregações mentirosas, igrejas mentirosas, pessoas que inventam coisas, que se afastam da Bíblia, mas o povo erra porque faltou conhecimento. Isso pode destruir a igreja. Então busque na palavra o que diz, quem é esse Deus, conhecer esse Deus através da sua palavra. Porque ele diz assim, o amor de Deus se revelou no Filho. Então, Jesus é a expressão desse amor. Por quê? 2.1. Deus doou o seu Filho unigênito, o único Filho. O versículo que é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo da maneira, João 3,16. O amor não é um sentimento. Olha, como definem muitos dicionários da língua portuguesa, o amor acima de sentimento é atitude. Então, não adianta só falar, ele tem que fazer. E Jesus, Deus deu, morreu por mim e por você. Quer amor maior que esse? Um homem feito de barro, um homem pecador. Você peca todo dia, eu peco todo dia. Né? Todos nós pecamos, é aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. É filho do diabo, porque quem mente é filho do diabo. Mas Deus mesmo assim nos perdoa. Olha como é que esse amor é grande. 2.2, Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nisto está a caridade, que Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou o seu Filho para a apropriação pelos nossos pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estamos nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só o que diz aqui, Deus nos amou primeiro. Então não há mérito em nós. Não há mérito em nós. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ou seja, nós recebemos dele esse amor e depois nós devolvemos a ele e ao próximo o amor que nós recebemos. Quando eu não amo o meu próximo é porque eu não recebi o amor de Deus. E se eu não recebi o amor de Deus, é por isso que João fala, não conheço a Deus. Por isso que eu aborreço o meu próximo. Quando vamos aplicar, a aplicação, quando eu vejo hoje em dia, eu vejo muitas pessoas não importando com o outro, eu não vou usar máscara, eu não vou me distanciar nada, isso é besteira, isso é coisa disso, de fulano, de Beltrano, isso é a cabeça do homem, Deus me livra de tudo, não estou sentindo nada. Ele não ama. Você que faz isso, você não ama, porque se você amasse, você teria cuidado com o outro. Você diria, olha, eu não estou sentindo nada, eu creio que isso não vai pegar em mim, mas pode ser que eu esteja transmitindo essa doença, então eu vou usar máscara. Porque isso também é prova do amor. Mas só ama quem recebeu o amor. Você já viu pessoas violentas, pessoas que odeiam, que brigam? Na verdade, elas não receberam amor, elas não foram amadas. Porque quem é tocado por esse amor tem uma transformação de vida. E a primeira coisa que faz quando recebe esse amor é transbordar dele e dar para o seu próximo. 2.3. Deus nos amou incondicionalmente. O amor incondicional é um amor sem restrições ou condições. Alguém que ama sempre, independentemente da situação em que estejamos, não importa quem você é, nem o que você faz ou o que você fez. É a tônica do Evangelho. Hoje não é mais assim. As pessoas pensam que podem agradar a Deus com os seus atos. Aliás, elas podem barganhar com Deus. Vou fazer a vontade de Deus porque eu quero ter bênção. Vou andar direitinho aqui porque senão Deus não me abençoa. Você tem que servir a Deus, porque se você servir a Deus, você vai ser abençoado. Se você não servir a Deus, vai ser amaldiçoado. E aí nós começamos a entrar numa relação com Deus de troca. A gente começa a relacionar com Deus no mérito. Ou seja, se eu andar bem, sou abençoado. Se eu não andar bem, não sou abençoado. Se eu dizimar, eu sou abençoado. Se eu não dizimar, eu não sou abençoado. Ou seja, relação de barganha. Mas Deus não aceita a relação de barganha. O homem não tem condição de negociar com Deus. O homem não tem capacidade de negociar com Deus, porque o homem não é nada.
Portanto, tudo que recebemos não vem do nosso mérito. Por isso que eu fico dizendo que eu fico vendo as pessoas baseadas na meritocracia. Não, meritocracia. Ou seja, você tem que fazer por merecer. Isso não é evangelho. Evangelho se chama graça. E a graça é favor imerecido. Deus nos ama independentemente do que nós façamos. Não adianta você querer, não, então pastor, então quer dizer que eu vou viver de qualquer maneira? Não, é o contrário. Você não vai viver de qualquer maneira, você não vai viver porque você foi amado por Deus. Porque você entende, aleluia, vamos aprofundar. Você entende que você não merecia por causa do seu pecado, não é mérito seu, você não merecia, mas foi tocado pelo amor de Deus, foi alcançado pelo amor de Deus. E uma vez que você é alcançado pelo amor de Deus, você muda sua posição. Portanto, você não anda de qualquer maneira. Você não usa da graça, como o apóstolo Paulo fala, você não usa da graça como para pecar. Porque diz, onde abundou a graça, né? Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Não, lá em Gálatas vai dizer justamente isso, que nós, pela fé e pela graça que recebemos de Deus, fomos livres. E agora nós podemos amar e andar em novidade de vida. Então, não é que você, pastor, então o que eu vou fazer? Não faça nada, só seja atingido pelo amor de Deus. E entenda que quando você recebe algo de Deus, não é por mérito, que Deus não te ama pelo que você faz, Deus te ama pelo que você é. Comente aí, comente. Eu quero ver esses dedinhos aí comentando e o povo falando aqui, dando glória a Deus, aleluia. Deus não te ama pelo que você faz, porque nós não podemos fazer nada. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, quando vocês fizerem o que eu vos mando, vocês não serão servos inúteis, porque só fizeram aquilo que eu mandei. Por isso eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe tudo, porque tem intimidade, jardim, porque tem encontro, porque tem relacionamento, porque tem vida, porque tem amor, aleluia, e onde as pessoas têm amor, tem intimidade. Portanto, o amor de Deus é incondicional, Deus te ama. Deus ama o pecador que falou não sei o que de Deus, não sei o que, Deus não sei o que, falou de Jesus. Não, o que não pode, irmão, vai cair fogo do céu, vai. Esse não é o Deus que ama, Deus ama. Enquanto estiver vivo, tiver a possibilidade de se arrepender do que ele pecou, Deus ama. Por isso Jesus na cruz, ao estar pregado na cruz, diz, Pai, aleluia, manda ele face, anagaçado. Pregado na cruz do Calvário, irmão, me perdoa eu estar falando em línguas aqui, né? Porque mas eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, gravando essas aulas, transmitindo esse amor. Então, Jesus pregado na cruz do Calvário, os homens xingando, cuspindo, sabe? Então, Jesus fala, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Hoje a igreja tá apedrejando os outros. Hoje tem gente orando para os outros morrer porque falou de Deus. Deus não precisa de defesa. Deus é Deus, não tem nada que eu fale. Não tem nada que ele fale, que fulano fale, que atinja Deus. Deus é poderoso, soberano. Está sentado sobre o seu trono, diante dos seus querubins. Ele não faz nem conta do que as pessoas fazem aqui embaixo. E elas fazem na ignorância, porque não conhecem esse amor. Mas você conhece. Você foi atingido por esse amor. Então não fala essas besteiras. Não pregue essas coisas. Deus é amor. Amém? Aleluia, conversamos aqui. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Eu vi um comentário, pessoa falando que estava sentindo a presença de Deus, e é real, a gente sente a presença de Deus. Então, Deus nos amou incondicionalmente. Vamos para o tópico 3, mas antes deixa eu falar aqui com você, você que é assinante do canal, não deixa de ser aí, de repente, membro do canal Boa Semente, tem vídeos exclusivos para você, se você é apoiador, tem trabalho também lá para você, é uma forma de nos ajudar, de pagar equipamento, som, de estar montando estúdio, é um trabalho que eu faço para a glória de Deus, mas se você me ajudar, eu vou fazer melhor ainda. Então, conto com a sua ajuda, os livros também da Amazon, que vocês estão comprando pela Amazon, aqui nesse link, também tem me ajudado
ajudado bastante. E a gente está com trabalho agora no Instagram e eu quero que dê essa resposta. Eu sempre no sábado, você fica ligado que no sábado eu posto lá, tipo um quiz no meu Instagram. Meu Instagram é julio.cesar_medeiros. Aí você me segue lá e eu posto sempre exercícios. Eu postei uma pergunta que eu quero até falar aqui com vocês. Essa pergunta é a seguinte que eu postei lá. Eu disse assim, quem formou o mundo? Irmão, muita gente errou. E aí, se você for lá na revista, você vai entender, e eu vou dar a resposta agora, né? Quem formou o mundo? Quem formou o mundo foi Deus através da sua palavra. Aliás, o autor fala que quem formou o mundo foi a palavra. Em Hebreus está dizendo que o mundo foi formado pela sua palavra. Quem formou foi a palavra. Então, muita gente respondeu errado. Deus. É uma resposta, aliás, não é uma resposta errada, mas ela é incompleta. Porque quem formou foi a palavra. E quem é a palavra? A palavra é Jesus. A gente já estudou semana passada. Então foi ele que formou a palavra ativa, a palavra viva, né? Foi ele que formou ali todas as coisas. Jesus, a palavra viva, o Logos, a ação, o Logos de Deus. Então quem formou foi a palavra. Foi Deus através da sua palavra. Então Deus foi uma resposta incompleta. Eu queria comentar isso aqui com vocês. Amém? Bom, gente, vamos lá. Tópico de número 3. O amor de Deus é singular. Aí ele diz que o que é singular? Único. O amor de Deus é único. Só existe esse amor de Deus. O amor de Deus é transformador, está disponível. Quando você planta uma semente, você joga água, você coloca adubo, você protege contra as pragas. O amor precisa ser cultivado para o seu pleno desenvolvimento. Precisamos cuidar, se não o perdemos, perdemos. O amor não morre, mas esfria e se afasta de nós. Então, nós temos que cuidar desse amor que nós recebemos de Deus. 3.2. Deus usa sua justiça para provar o seu amor. Aí um tópico interessante. Olha só o que ele diz. O amor de Deus não anda dissociado da sua justiça. São atributos complementares. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Aí você pensa assim, o pastor entrou em contradição, porque ele falou que Deus é amor, mas Deus é amor e não é fogo consumidor? Não. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E o que ele diz com fogo consumidor? Fogo consumidor porque o fogo era usado para provar, para purificar. Então o ourives, por exemplo, quando retira o ouro ou a prata, ele leva ao fogo, porque o fogo ele separa as impurezas. Na Bíblia o fogo é provação, é aquilo que é feito para poder provar um elemento. Então, quando diz que Deus é fogo, mas Deus é amor, mas também é fogo consumidor, ele diz que Deus é amor, mas muitas das vezes ele vai provar, muitas das vezes ele vai corrigir, muitas das vezes ele vai, e essa correção é para tirar as impurezas. Aí você vai pensar assim, tá, entendi, pastor, mas continua ainda confuso. Deus é amor, Deus é fogo consumidor. Os dois andam juntos. O amor anda junto com a correção. Esse é um grande problema. As pessoas pensam que amar é aceitar tudo. As pessoas pensam que amar é fechar os olhos para o erro. Outras pessoas pensam que na hora, por exemplo, de filhos, correção, não, eu amo tanto meu filho que eu protejo ele de tudo. Ou então eu amo tanto essa pessoa que eu não vou falar para não chatear. Ah, não, eu amo tanto que... Isso não é amor. O verdadeiro amor corrige. A correção anda junto com o amor. Muitas das vezes, por quê? Porque muitas das vezes corrigir dói mais do que você possa imaginar. A minha mãe, que já dorme no Senhor, ela dizia, meu filho, isso vai doer mais, quando ela me batia e eu merecia, ela dizia, isso vai doer mais em mim do que você. E deu uma pancada. Quem é da minha geração deve ter sido criado assim, e não me arrependo. Não que você deve fazer isso, estou falando da minha experiência. Mas o que ela queria dizer, e eu entendo hoje, é que correção dói mais naquele que corrige do que as pancadas que antigamente a gente dava nos filhos ou que recebiam. Ou seja, é preciso, para corrigir, também é uma forma de amar. Então corrigir, então Deus, e por isso que Deus nos corrige. A Bíblia diz que Deus açoita e corrige a todos aqueles que recebe como filho. Então nós precisamos entender que amar não é uma libertinagem, no sentido de, tá tudo bem, tudo bom, Deus é amor, então Deus é amor, vamos fazer o que a gente quiser, Deus é amor, então tudo é permitido. Não, Deus é amor, mas exige que nós tenhamos temor, né? E não aceitar tudo, mas entender que o amor de Deus está junto com a correção. Muitas das vezes Deus nos corrige, mas nos ama.
Muitas das vezes nós passamos por luta e não entendemos como é que Deus está permitindo que isso aconteça, como é que Deus está deixando que isso aconteça, como é que Deus deixou que eu perdesse alguém, como é que Deus, tudo isso que Deus está fazendo, Ele está permitindo porque Ele ama. No fundo ou no final de tudo nós vamos perceber que era para o nosso bem, para o nosso crescimento. E você pode ter certeza. Ele é o Deus que não apenas permite que você passe por isso, mas Ele passa junto com você. Ele sofre junto com você. Machuca, dói, fere, mas você pode ter certeza que Ele está ao seu lado. Por isso Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, aleluia, e humilde de coração. O que ele quer dizer, o jugo ali, era que era colocado aquelas cangalhas sobre os bois, né? E aí o mais velho ia com o mais novo. E que Jesus ficava ali e o mais velho ia guiando aquele que era mais novo. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: eu não vou impedir de você sofrer, eu não vou impedir de você chorar nessa vida, eu não vou pedir de você passar por frustrações, por perdas, por pandemias, ou até mesmo perder alguém. Mas uma coisa eu te prometo: eu vou passar junto com você. Tomai sobre vós o meu jugo. Receba hoje esse jugo de Jesus. O jugo dele é doce. O jugo dele é suave. O jugo dele é um alívio para a nossa alma. Está sofrendo, está doendo, mas creia que Deus te ama. O amor de Deus está sobre a sua vida. Então, meu irmão, o que a gente diz aqui, né? O amor de Deus usa a sua justiça para provar o seu amor. Então Ele muitas das vezes permite que nós passamos por coisa para que nós entendamos a dimensão do seu amor. Porque quem ama corrige. Quem ama passa. Ele não só corrige. A minha mãe me batia, mas aqui ela falava metaforicamente, né? Essa estava doendo aqui no meu coração. Mas para Deus o profundo é muito mais profundo, ou seja, Ele sofre também com a gente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo geme. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele sente a nossa dor. Eu não sei se porque eu estou fazendo essa aula desse jeito, eu não sei porque você, não sei. Eu só estou sendo aqui guiado por esse amor do Espírito Santo de Deus para falar para você que de repente não, que Ele sofre contigo. Esses gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo, como se Ele sentisse o que você sente. E Ele disse: pai, está doendo muito, sofrendo muito, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Só existe uma promessa que Deus nos deu. Não prometeu carro, casa, riqueza, fama, dinheiro, sucesso, igreja, nada. Ele prometeu só uma coisa: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Dias bons, dias ruins, dias fáceis, dias difíceis, dia de sol, dia de chuva, dias de luz ou dias de trevas. Ele estará conosco. O seu amor nunca finda, nunca se apaga, nunca termina. Aleluia. Havendo profecias, elas acabarão. Havendo visões, terminarão. Mas o amor nunca acaba. Tudo sofre, tudo vence, tudo suporta. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus 3.3, o amor de Deus dura para sempre. Aí encerramos. O amor de Deus não acaba e não falha. O amor de Deus é imutável e não muda. Seu amor permanece para sempre. Conclusão. Aprendemos que o amor de Deus é morte a pessoa de todas as suas decisões, ações e criações. Seu amor para conosco é de forma profunda e intensa, calorosa, e demonstrou isso ao doar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Deus te abençoe, que essa lição possa ter sido bênção para você, que você seja canal desse amor para a sua classe, para a sua igreja, para o mundo. Ele precisa desse amor. Deus abençoe. Não se esqueça, se inscreva no nosse canal, deixe o seu like e dá o glória. Ative o sininho e todas as notificações. Sempre que tiver um vídeo novo, seja da IBD, seja de jovens ou adolescentes, você vai ser avisado. Até a próxima. Paz.